Isaías 48, 17, quem achou? Marcou na sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus. Atenção a isso. Que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu vou ler mais uma vez. Assim diz o Senhor. Esqueci de dizer que eu estou lendo na versão Almeida e atualizada, tá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, em que deves seguir, em que deves prosseguir, em que deves caminhar. Ele ensina o que presta, o que é útil, e ensina o caminho a ser seguido. Amém? Guarde isso, porque é muito importante, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria começar hoje falando a respeito a promessa e o processo. É muito importante que saibamos, irmãos, que Deus, quando faz uma promessa, Ele não nos exime do processo a ser seguido, a ser vivenciado, até que essa promessa tenha o seu próprio cumprimento. Então Deus faz a promessa, mas até ela se concretizar na nossa vida, há um processo a ser seguido, há um processo a ser vivenciado, e muita gente ignora isso. Por essa razão é que alguns, quando estão em momentos de luta, de tribulação, de dificuldade, começam a achar que Deus não está vendo, começa a entristecer a própria fé, começa a se desvincular da própria confiança, porque não percebe o processo. Meu irmão, minha irmã, tudo na vida tem processo. Tanto coisas boas quanto coisas ruins seguem processo. Você pode anotar isso? Tudo na vida segue processo. Se você quer aprender alguma coisa, existe um processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Até coisas ruins, elas não são absorvidas de imediato. É um processo gradativo até você absorver aquilo. Então, a Bíblia é clara ao falar sobre o processo. Em Gênesis, no capítulo 28, verso 15, o Senhor Deus, Ele falou para Jacó, quando ele saía da casa do seu pai em direção a Padã Arã, em direção à casa de Labão, seu tio, ele encontrou-se com Deus. Jacó encontrou-se com Deus no meio do caminho em um sonho. E Deus disse: eis que estou contigo. Gênesis 28, 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra. Olha a promessa. Eu vou com você, mas um dia você vai voltar para a sua terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado ou prometido. Deus disse: eu não te abandono. Está aqui a promessa. Eu vou ser contigo, cada passo do seu caminho vou estar presente, não vou te abandonar, e um dia você retorna à sua terra. Mas a promessa, queridos, ele não exclui a dureza do processo. De novo, a promessa não exclui a dureza do processo. Nós poderíamos citar, por exemplo, Abraão. Ele teve uma longa trajetória, e nessa trajetória não foram só momentos fáceis. Houveram também momentos difíceis para Abraão. Houveram momentos onde ele se sentiu em perigo. Você lembra no capítulo 15, quando Deus falou para ele: Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Isaac passou coisas semelhantes. Quem já leu a história dos patriarcas sabe que Isaac, ele teve uma luta com os vizinhos. Ele cavava um poço, e era difícil, irmãos, achar um lençol freático, achar ali água no meio de uma terra árida, não é fácil. E quando Isaac conseguia achar água em um poço, cavava e achava água, minava água para suas ovelhas, para o seu gado, os inimigos aproveitavam o momento que não tinha vigilância e entulhavam os poços. Pensa numa coisa que deve ser frustrante.
Difícil achar água. Quando você consegue, vem alguém e joga areia dentro, pedra dentro. Você vai ter que cavar em outro lugar ou recavar aquele ali. Ter que estar refazendo um trabalho que você já fez. Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é refazer. Eu não me importo em gastar o tempo que for necessário, mas quando eu termino, eu quero estar terminado o negócio. Para mandar eu refazer, eu tenho problema. Você entende isso? É uma luta. Jacó, então, passou coisas terríveis. José, nós estamos lendo e vivendo, estudando a história de José na escola bíblica. Passou coisas tremendas também. Moisés, irmãos. Eu não sei se você sabe disso, mas Moisés passou no deserto. Quantos anos? 40 anos. Mas ele passou pelo deserto 3 vezes. Passou fugindo do Egito para Midian. Passou voltando de Midian de volta para o Egito. Passou de novo saindo do Egito, indo para Canaã. Passou coisas tremendas. E a gente poderia falar aqui de muitos heróis da fé que precisaram de um longo caminho e um duro processo que os levou até o amadurecimento. Por favor, diga para o seu irmão: amadurecimento requer trajetória. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. A experiência não é obtida, irmãos, por Bluetooth, não, viu? Não tem como você, sabe, com Wi-Fi, experiência, não, é vivida. Amém? Você está entendendo? Mas o processo tem muitas coisas difíceis. Uma delas, eu chamo de o processo da espera. Repete. Não esfera, espera, de esperar. O processo da espera, irmãos, é complicado. Eu digo que confiar em Deus, assim mesmo, de entrega, de aliança, não é a parte mais difícil. Eu digo que a parte mais difícil é suportar a ansiedade e a aflição da espera. Esperar a bênção chegar que é complicado. Pergunta para o teu irmão: é fácil para tu? Para tu é fácil para ti? É? Quando Deus faz a promessa e você fica aguardando a promessa, é fácil para você? Há alguém aqui que tem problema com fila? Pastor, eu não gosto de fila. Tem alguém? Eu tenho, irmão. Eu tenho. Que coisa maravilhosa foi quando inventaram esse negócio digital. Que coisa maravilhosa. Eu odiava, eu trabalhei de office boy, irmão. Odiava ir no banco, certo? E quando eles inventaram aquele negocinho que parecia uma cobra, certo? Que você passava pela mesma pessoa umas 4 vezes, não era? Indo e voltando, sabe aquele negócio? Às vezes nem andava direito, dificuldade, mas a espera, ela é também necessária. Porque durante o tempo que nós esperamos, nós vamos aprendendo coisas. Mas ainda assim, essa espera não é indefinida. Eu vou precisar que você abra em Eclesiastes. Eu preciso que você marque esse texto, Eclesiastes 7:7. Eclesiastes, capítulo 7, verso 7. Eclesiastes, depois de Provérbios. Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes. Então, mais ou menos no meio da Bíblia está Salmos. Se não tiver Salmos, está Isaías, está Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Antes de Cantares. Acharam? Capítulo 7, verso 7 diz: verdadeiramente que a opressão, defina para mim essa palavra, o que ela diz para você? Me ajudem, por favor. Pressão, o que mais? O que mais? Pressionar, o que mais? O que é opressão?